Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje iremos falar sobre o caso da cantora Paulinha Abelha do Calcinha Preta. A mesma encontra-se internada em estado grave. Muitas pessoas têm especulado sobre a questão de morte cerebral, só que na verdade ela está em coma e muitas pessoas confundem o coma com morte cerebral e é sobre isso que iremos tratar neste vídeo, tá bom? Então, para você que ainda não me conhece, meu nome é Heberto Araújo, sou fisioterapeuta, especialista em fisioterapia neurológica, em fisioterapia esportiva e MBA em auditoria de saúde. E você é muito bem-vindo aqui na PhysioRunner Brasil, um canal onde trata sobre os mais diversos assuntos ligados à área de saúde. Então, se você é novo, realize agora mesmo a sua inscrição, clicando aqui abaixo no botão vermelho de inscreva-se, ative o sininho para que você possa receber as notificações dos próximos vídeos. Antes de passarmos diretamente aqui para o nosso assunto, já gostaria de dizer para você que é da área de saúde que já lancei o curso de Anatomia e Fisiologia do Aparelho Cardiovascular e também o curso de Kinesiotape Avançado. O link está aqui na descrição deste vídeo, tá bom? Espero você na sala de aula. Então pessoal, vamos lá, vamos aqui para a nossa sala de aula conhecer um pouco sobre a questão renal e a questão do coma da cantora Paulinha Abelha para que vocês possam tirar todas as dúvidas, ok pessoal? A cantora Paulinha Abelha deu entrada no hospital com insuficiência renal. O que é esse termo, insuficiência renal? Para isso é importante conhecer um pouco da função dos nossos rins, tá bem pessoal? Então os nossos rins eles possuem a função de filtrar todo o nosso sangue para tirar as impurezas e serem eliminadas em forma de urina. Só que quando os rins eles não estão trabalhando de forma correta, não estão cumprindo o seu papel, essas toxinas ficam por todo espalhado aí, por todo o nosso corpo, na corrente sanguínea, afetando diversos órgãos, entre eles o nosso encéfalo. Para que se chegue, pessoal, a uma insuficiência renal, existem diversas causas. Eu vou citar algumas para vocês: hipertensão, diabetes, desidratação, sepse, que é um tipo de infecção generalizada, inflamação generalizada, que pode levar algumas bactérias a atingir os rins, e excesso de suplementos proteicos. Para o tratamento da insuficiência renal, pessoal, o paciente pode realizar hemodiálise ou a diálise. A hemodiálise é um tipo de diálise, tá? Futuramente eu estarei explicando um pouco a diferença entre esses dois tratamentos para vocês, focando aqui no caso da cantora Paulinha Abelha, ok pessoal? Então vamos lá, continuando. Quando esses rins param, que não está tendo nenhum tipo de tratamento específico, ainda o paciente vai ser diagnosticado, essas toxinas estão se espalhando pelo corpo, através da nossa corrente sanguínea, e chegando ao nosso encéfalo, ou seja, ao nosso sistema nervoso central. Como vocês já bem sabem, aqui no nosso canal já tratamos muito sobre o assunto cérebro e encéfalo, tá? O cérebro ele é dividido em hemisfério esquerdo e hemisfério cerebral direito. Já o nosso encéfalo ele é o conjunto do nosso cérebro mais o tronco encefálico, tudo bem? Então, quando essas toxinas se espalham, elas podem afetar aí o nosso sistema nervoso central, o nosso encéfalo, fazendo com que possa ocorrer mortes de células nervosas, tá bom? E o paciente entra no estado de coma. O coma ele possui diversos níveis de estágios. Só que as pessoas elas confundem muito a questão do coma com a morte encefálica, que são coisas distintas, bem distintas, tá? Eu trouxe aqui uma ilustração onde vai mostrar o paciente em coma. Quando o paciente está nessa condição, ele possui atividade cerebral, ou seja, o cérebro ainda funciona, só que o paciente não apresenta nenhum tipo de resposta a nenhum tipo de estímulo que é realizado nele. Em alguns tipos de coma mais superficial, o paciente pode apresentar, mas os comas mais profundos, o paciente não apresenta nenhum tipo de resposta aos estímulos. Porém, apresenta-se fluxo sanguíneo e atividade elétrica cerebral. Neste caso, o paciente ainda está vivo, ou seja, ele consegue respirar, os batimentos cardíacos estão funcionando normalmente, tudo bem? Já na questão da morte encefálica ou da morte cerebral, o paciente está literalmente morto. Por quê? Porque não existe mais atividade cerebral, não existe atividade elétrica cerebral,
nem fluxo sanguíneo. Isso significa dizer que as funções vitais como batimento cardíaco e respiração só são mantidas única e exclusivamente através de aparelhos. Por exemplo, um paciente com morte cerebral, com morte encefálica, caso seja retirado o tubo, ele para automaticamente ali de respirar e entra em óbito. Já o paciente em coma, não. Ele consegue ainda respirar sem uma ajuda específica ali do aparelho. Então, é importante que vocês compreendam essas duas diferenças. Paciente em coma apresenta atividade cerebral. Paciente em morte cefálica não apresenta atividade cerebral. Logo mais aqui à frente, eu tenho outra imagem. Deixa eu só retirar essas outras aqui para vocês. Só um pouquinho. Pronto. Eu tenho esta imagem que representa bem isso que eu falei. Por exemplo, o paciente, essa imagem aqui da esquerda, ela apresenta o fluxo cerebral. Essas linhas aqui são as artérias cerebrais, tá? Com fluxo cerebral, com sangue. Isso aqui, o cérebro, o encéfalo deste indivíduo está vivo. Já nesta outra imagem, vocês observam que não há nenhum tipo de desenho arterial, não há as artérias cheias igual a essa. Então, significa que esse encéfalo está morto. Ou seja, esse paciente está literalmente em óbito. Retirou o aparelho, o coração e a respiração para automaticamente. Neste caso do coma, não. Então, a cantora Paulinha Abelha, no momento, ela encontra-se em coma. Só que existe outra questão que não foi falado aí na mídia. Se esse coma é um coma induzido ou foi um coma espontâneo, ligado diretamente à questão renal, tá? Dos metabólicos. Por que eu digo isso? Pois existe coma, pessoal, que ele pode ser induzido através de medicação para tratar o paciente. E esse tipo de coma induzido, o médico pode fazer com que o paciente volte aos poucos. A diferença é que o coma natural, ou seja, induzido por algum tipo de infecção, algum tipo de doença ou trauma, não tem perspectiva de quando aquele paciente possa voltar desse coma, tá? Porque tudo aí vai depender única e exclusivamente do cérebro desse paciente, de reativar. Normalmente eu comparo a questão do coma espontâneo a um interruptor. Ou seja, o paciente quando entra em coma espontâneo devido a traumas, doenças, etc. É como se você tivesse desligado aquele interruptor. O próprio organismo desligou para proteger o próprio paciente, tá? De algumas outras alterações mais graves. Só que a medicina não tem um mecanismo de fazer com que aquele interruptor seja ligado. O único meio dele ser ligado é pelo próprio organismo, ou seja, o disparo tem que acontecer naturalmente. Mas quanto tempo leva para que esse disparo ocorra? Deixa eu só aumentar minha câmera para que eu possa falar melhor com vocês. Então, quanto tempo leva para que esse disparo ocorra, para que a pessoa possa sair do coma? Não existe nada que possa afirmar tempo, tá? Pois as pessoas podem voltar em dias ou anos ou passar o resto da vida em coma. Isso aí não temos na literatura como especificar certamente. Essa pessoa vai ficar X anos em coma, tá bom? É um caso específico do piloto Michael Schumacher. Até hoje ele encontra-se aí em coma, tudo bem, pessoal? Mas é importante que vocês saibam que coma é diferente de morte cerebral, como tem se especulado. Ou seja, a morte cerebral que foi vinculada aí por alguns meios é falsa. A cantora Paulinha Abelha ela não apresenta morte cerebral. Ela está viva. O que acontece é que ela está em coma. E vamos continuar aqui em nossa sala de aula. Então, o indivíduo em coma ou em morte cerebral, ele vai passar por um procedimento que é chamado de intubação orotraqueal, para que ele possa respirar, como se chamam, respirar com a ajuda de aparelho. Então, o aparelho que é utilizado para ventilar, para ajudar o paciente a respirar, é este aqui, que é o ventilador mecânico. O ventilador mecânico, ele é acoplado a esse tubo aqui. Deixa eu pegar o tubo aqui para mostrar para vocês. Só aumentar a imagem aqui. O ventilador mecânico ele é acoplado aqui neste tubo, tá, pessoal? Aqui é colocado a pecinha do ventilador mecânico. Esse tubo é o tubo orotraqueal que vai ser colocado na boca do paciente até chegar na traqueia
para que possa ventilar aqui os pulmões do paciente. E o tubo do ventilador mecânico vai estar aqui, fazendo com que o ar entre diretamente para os pulmões. Esse tubo aqui é necessário para proteger as vias aéreas do paciente, para que ele não morra por asfixia. Por quê? Porque o paciente, quando está em coma ou coma induzido, ele está inconsciente, ou seja, ele não tem o reflexo de proteção das vias aéreas. A língua vai cair e vai fazer com que haja uma obstrução da respiração, ou seja, o ar não vai entrar e o paciente vai morrer por asfixia. E esse tubo, que a maioria dos pacientes que estão entubados estão com esse tubo, tanto pela pela boca, ou pelo nariz, ou pela traqueostomia. São formas que podem ser ventiladas do paciente. O tubo nasotraqueal é outro tipo de tubo um pouco diferente desse, tá? É mais flexível. Esse é pela boca. Então, o paciente estará acoplado ao ventilador mecânico por aqui e o ar estará passando aqui. Essa região é o balão, tá? Que ele é inflado por esse dispositivo aqui, pelo cuff, aonde vai ficar preso aí na traqueia do paciente, para que ele não saia. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido essa parte. Alguns tipos de cirurgia, os pacientes são entubados, tá? Justamente para proteger as vias aéreas. Vamos voltar para a nossa sala de aula. Então, a cantora Paulinha Abelha, ela está aí sobre a ventilação mecânica. Essa ventilação mecânica ela pode ser total, ou seja, apenas o ventilador vai estar comandando. No caso da morte cerebral, o ventilador que vai mandar o oxigênio, o ar para o paciente, para que o paciente haja uma expansão pulmonar, tá? E ocorrer a oxigenação do organismo do paciente. Em outros casos, não. O próprio paciente é que ativa o ventilador mecânico. Ou seja, no momento que o próprio corpo do paciente, o cérebro vai mandar um impulso. Opa, está na hora de respirar. O paciente vai fazer o estímulo de respiração e o aparelho vai sentir que o paciente quer respirar e vai mandar o oxigênio. Diferente do outro caso que eu acabei de falar. O primeiro caso, o ventilador faz tudo para o paciente. Neste caso agora, o paciente é que solicita o oxigênio, a ventilação para o equipamento. Tudo bem? Então espero que vocês tenham compreendido a questão do coma e da morte cerebral. Mais uma vez, a cantora Paulinha Abelha não está em morte cerebral. Ela está em coma. O que nós não sabemos até o momento é se esse coma foi um coma induzido para tratamento, ou seja, se os médicos induziram o coma para que haja uma diminuição das atividades cerebrais e ela possa ser tratada, ou se esse coma foi originado de forma espontânea devido à insuficiência renal que ela possui. Tá? Algumas pessoas falam ainda em alguma bactéria a nível cerebral, só que eu ainda não encontrei uma matéria específica afirmando que realmente existe essa bactéria. Caso existir, eu trago um novo vídeo apresentando a bactéria para vocês e as alterações neurológicas que ela pode trazer, tudo bem? Além disso, pessoal, aproveitando, algumas pessoas também falaram, mas por que ela não pode ser transferida ali de avião para outro hospital, assim como as famílias que querem ir para o Sírio-Libanês, se eu não me engano. Pessoal, para o transporte aeromédico existe uma série de protocolos que devem ser adotados. Um dos principais requisitos é que o paciente esteja hemodinamicamente estável. No caso da cantora, ela apresentava ainda alguma instabilidade neurológica, a qual seria uma contraindicação para o transporte aeromédico, tudo bem? Além disso, existem outros fatores, que seria a questão de pressão, se estiver estável, se o paciente está tomando alguma medicação para controlar o nível pressórico ou não, entre outras coisas, porque lá no alto as emergências são bem mais complicadas de se resolver do que aqui na Terra, tá bom? Existem alguns parâmetros como altura, velocidade, pressão atmosférica, entre outros fatores que podem contraindicar determinados pacientes ao transporte aeromédico. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero ter esclarecido para você. Caso surja alguma novidade do ponto de vista anatômico, fisiológico, neurofuncional, eu estarei trazendo aqui para vocês. Então desejamos que a saúde da cantora Paulinha Abelha possa ser restabelecida o mais rápido possível, para que ela possa voltar aos palcos, cantar e encantar o seu público. Então, pessoal, um forte abraço e até a próxima.